aprender com eles. Sonho. Quando o apóstolo Corolla foi para o país de Gales, sonho. Como um menino como Evan Roberts, sonho. Estive na Alemanha, na cidade de Hernut, onde aconteceu o avivamento dos morávios. 1.600 pessoas ali, naquela cidadezinha, só de pessoas idosas. Nós fomos para a sepultura de Nikolaus Zinzendorf. Se eu fosse um pouquinho mais claro, se eu fosse loirinho igual a Luiz, eu ia dizer, meu ancestral. Mas como eu sou moreno do estado do Ceará, eu estou mais para o Padre Cícero do que para o Nikolaus Zinzendorf. Nicolau von Zinzendorf. Para começar, o cemitério é diferente, todas as sepulturas são iguais. Estava dele, das duas esposas, uma de cada vez, uma morreu depois que ele casou com a outra, não tinha as duas paralelas. E o cemitério era assim, parecido com esse aqui, assim, os túmulos, e aqui tinha uma torrezinha, estava eu, Neuza, alguns apóstolos, e arrasado. Sabe por que eu estava arrasado? Porque aquele Nikolaus Zinzendorf, ele tinha um condado, aquele lugar era um condado. E os protestantes estavam perseguindo os crentes. A reforma protestante tinha 217. 200 anos depois, já tinha crente perseguindo os que queriam mais de Deus. Há uma tendência da igreja a acomodar e começaram a ser perseguidos. Começou a surgir o grupo dos irmãos. E foram perseguidos. O senhor Nikolaus Zinzendorf recebeu no seu condado. E ali no dia 27 de agosto de 1727, começa uma reunião de oração. Escute-me, isso está registrado na história. Isso não é balela, não é para inflamar ninguém, não é para motivar ninguém, não. Começou uma reunião de oração com 2 pessoas. Esta reunião de oração durou 120 anos. Não foram 120 horas, não foram 120 dias, não foram 120 meses, foram 120 anos. Gerou o avivamento dos morávios. E eu fui lá, vi o prédiozinho, a plataforma de púlpito até esquisita, de lado. Falei, como é que ele pregava aqui de lado? Falei, Deus. Aí cheguei no cemitério, eu não aguentei. Cheguei no cemitério, falei, Deus, isso aqui é uma chave. Olha aqui. Os túmulos aqui, aquelas entradinhas, isso aqui redondo. A apóstola Neuza falou, e o que a gente faz? Falei, Neuza, um avivamento não pode ir para a sepultura. Que vai sair daqui. Vamos dar 7 voltas. Aí vamos dar 7 voltas. 7 voltas. Aí eu cheguei na frente, uma cena que até hoje eu me arrependo de não ter arriscado. Eu fiz assim, ficaram todos atrás de mim, e eu fiz assim. Me deu uma leveza, que até hoje eu tenho dúvida se eu alçasse voo. Mas eu não tive fé suficiente. E eu parei ali. E eu falava, Deus, leva para o Brasil. Leva para o Brasil, leva para o Brasil, aviva novamente a tua obra no meio dos anos. Deus, eu ouvi a tua fama neste lugar, eu ouvi a tua fama, meu Pai, aviva de novo, faz a tua obra conhecida no meio dos anos. Abacuque 3:2. Já houve. Tem que haver de novo, porque é o mesmo Deus. Ele tem mais interesse do que eu. Nos dias de Evan Roberts, os pastores desciam com os diáconos, iam para as tavernas, encher a cara. Você imaginou terminar o culto, ao invés de ir para o ágape, e encher a cara? Por isso que estava para se cumprir na cabeça dos homens a palavra de Nietzsche. Deus morreu. O cristianismo não dura 30 anos. A minha maior esperança, depois do poder de Deus, é que quando parece que tudo vai por água abaixo, Ele pega um menino que seja. Só basta um homem, só basta um Abraão. Não precisa de muito não, só um. E aquele ali vai ser o fogo que vai tocar fogo na pólvora e vai incendiar. Por isso é importante uma santa convocação para incendiar de novo o povo de Deus.
Agora, queridos, a importância da santa convocação, primeiro é para a nação, segundo é por Israel. Quando eu falei aqui, falei profeticamente, não falei para o Coraiola o que eu ia pregar, porque eu não sei se ele ia gostar, porque eu via que a gente conversa com a pessoa, a gente sabe se a pessoa tem tendência para Israel ou não. A pessoa pode não ser antissemita, mas tem pastores que não são antissemitas, ama todas as nações, mas o negócio de Israel é bloqueado. Alguns já falaram para mim, Nicolau, o negócio de Israel é com você, não quero papo disso não. Tem. Agora, ele me convidou, mas não me deu tema. Falei, dou um tiro, não volto mais. Quero nem saber. E foi. Ele estava lá para trás, eu não estava nem vendo o rosto. Foi lá naquele prédio. E preguei tudo que eu podia. Até esgotar. E ainda falei para ele, transfira a minha unção para você. Para liquidar logo de vez, e bater na nuca. Como diz o pastor Nonato, é acertar logo no meio da nuca. Depois até falei, Deus, não foi forte demais a dose? Quando ele ficou 40 dias, eu assustei. 1 ano, ai meu Deus do céu, ajuda. Quando eu vejo ele sorrindo, eu fico, ai que maravilha, está sorrindo, está vivo ainda, graças a Deus. Um dia falando com ele por Skype, ele bem à vontade, eu falei, Wander, ele está vivo, está bem, vai aguentar, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Porque foi dose para mamute, foi pegar aquela injeção de 2000 anos e enfiar dentro, assim, ó. Essa injeção de Israel dentro dele, você não vai ver hoje. Aos poucos, daqui a 5 anos, ele vai estar ainda recebendo daquilo que já está dentro dele no espiritual, por os últimos dias. Porque uma das coisas de Deus é pró-Israel nos últimos dias. Em 2001 eu falei, Deus, quando estava o Bill Clinton, eu já sentia que o Bill Clinton, porque quem defende Israel são os Estados Unidos, humanamente falando. Eu falei, esse homem aí, ele é tendencioso, ele está forçando um negócio que não pode. E Deus disse-me, numa oração, a igreja será a propiciação de Israel. Eu falei, mas como propiciação? Propiciação é passar por cima, é cobrir pecado, só Jesus. E Deus disse, não, é só no sentido figurado. Os Estados Unidos vai abandonar Israel. E nos últimos momentos, a igreja vai cobrir. Agora, se 70% da igreja brasileira é anti-Israel, uma santa convocação tem que levantar Israel. Porque, como eu preguei lá no Rio de Janeiro, não acontece nada na terra se não for gerado pelos profetas. Então, se Deus falou o que Ele falou, está em Isaías 62, de 1 a 7, e eu estou terminando, estou estritamente dentro do meu tempo. Não, para não... Não, sim, sim, não, eu vou no meu tempo, Isaías 62, de 1 a 7, por amor de Sião, eu não sossegarei, por amor de Jerusalém, não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada, e a sua salvação como as chamas de uma... As nações verão a sua justiça, a sua tsidacá, e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor lhes dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real nas mãos do seu Deus. Não mais chamarão abandonada, nem desamparada a sua terra. Você Efizibá, pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. Assim como um jovem se casa com sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Coloquei sentinelas em teus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão, dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entregue ao repouso, e nem lhes conceda descanso, e a faça dela objeto de louvor sobre a terra. Queridos, isso aqui é rema para mim. 1990, julho de 90, 21 anos atrás, na caravana da pastora Valnice, não era nem pastor ainda. Eu lá, tudo aquilo era novo para mim, tudo eu estava embriagado, bêbado.
Nem aproveitei, tão bobo que eu fiquei, tanta coisa que eu nem aproveitei. Por isso que Deus mandou voltar todo ano. Não era muita coisa na minha cabeça, não cabia dentro da minha cabeça, era muita coisa. E ali, quando eu escutei esse versículo, parecia que eu nunca tinha lido. Deus está falando com Jerusalém. Jerusalém, você não vai ser mais humilhada. Jerusalém, você vai ter um futuro. Jerusalém, você era desprezada, mas eu vou te fazer um objeto de louvor. E Deus começa a prometer um monte de coisa para Jerusalém. E como é que Deus vai executar isso? Se a terra Ele deu para os filhos dos homens? Aí Ele explica como Ele vai fazer. Ele fala, Jerusalém, eu coloquei atalaias que vão clamar dia e noite. Aí de repente eu vou usar uma figura de linguagem, antropomorfismo. Deus vira para os atalaias e fala, ó vós que clamam a mim, não descansem e nem me dei descanso, até que eu estabeleça Jerusalém como objeto de louvor sobre a terra. Ó vós que clamam a mim, não descansem e nem me dei descanso, até que eu levante Jerusalém como objeto de louvor sobre a terra. Agora, se 70% da igreja brasileira não ama Israel, se 70% dos pastores não sabem nada de Israel, não quer nada como Israel, como isso vai ser gerado? Por isso que uma santa convocação é também para gerar o amor por Israel, porque nós somos os atalaias, os consagrados, que Deus nos chama para esses tempos. Então no voo das águias tem que ter súplica, tem que ter choro, tem que ter jejum, tem que ter quebrantamento, tem que ter pedido de perdão pelo Brasil, tem que orar por Israel, no mínimo. No mínimo. No mínimo. Finalmente, o Santa Convocação é um chamado para a unidade, mas a unidade bíblica não é a união das igrejas. Às vezes eu escuto os pastores pregando por aí, vai ter que cair a placa, irmãos. Se cair a placa, dá um trabalho, porque tem que pregar a placa de novo lá. Não tem que tirar a placa. O apóstolo Coraiola teve uma palavra lá em Israel, eu interpretei a meu respeito, como ele disse lá no Rio, que é no tocante à teologia, que eu já mudei já a minha escatologia, mas pelo sim, pelo não, estava terminando 21 dias de jejum, falei, vou mudar o nome da igreja. Passei 24 horas procurando, eu não achei um nome que não estivesse registrado. Igreja que Jesus foi e volta, vem depois. Igreja da restauração, a igreja que restaura não sei o quê. Foi bom renovo. Não tive um nome. Botei meu genro, botei minha mulher. Eu falei, Pai, Tu sabes todas as coisas. Eu já mudei a teologia, mas eu não acho o nome. Eu não vou inventar um nome esdrúxulo para te envergonhar. Só falta botar nome hebraico. Deixa eu dizer para minha mulher, bem, eu vou botar Sucote, Sar Shalom. Ela falou, não, Fran, não faz isso, eu vou botar Techuvá, avó. Não, pelo amor de Deus, eu vou botar lá, Yeshua Teferet, a glória de Jesus, pelo amor de Deus, Fran, vamos até... Então eu vou ter que deixar. Coroiola falou, pai, tu sabes, o Batista está só na placa, e ali Deus de noite para me presentear, coisa maravilhosa, no encerramento do jejum, naquela dança que ela botou, Deus deu a palavra para a pastora Wanda sem pensar nisso. O nome pode ser mudado no caráter. Ela encerrou com Jabez. O nome de Jabez é dor, tristeza. Mas mesmo com o nome ruim, ele teve a sua vida mudada. Ele orou, Deus, amplia o meu território e na tribulação, tira-me da dor. Mesmo tendo um nome ruim, saiu coisa boa. Escapei, porque eu não achei nome. Porque tem todos os nomes. Então não adianta, não é o nome. A unidade espiritual são as famílias se juntando só em 2 momentos. Números 10. O Senhor disse a Moisés, faça 2 cornetas de prata batida, a fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar aos acampamentos o sinal para partirem. Quando as 2 cornetas tocarem,
A comunidade inteira se reunirá diante de você, à entrada da tenda do encontro. Se apenas uma tocar